Todo mundo conhece a história de Moisés e os 10 mandamentos. Mas o que ninguém te conta é o que realmente aconteceu naquela montanha. Porque a montanha ainda existe. E coisas inexplicáveis continuam acontecendo lá. Pessoas desaparecem durante a subida e reaparecem em transe, murmurando em línguas desconhecidas. Monges juram ouvir vozes que nenhum linguista consegue identificar. E luzes inexplicáveis flutuam entre as nuvens. O fogo que Moisés viu nunca se apagou. Fique até o final deste vídeo, porque vou te revelar os segredos que essa montanha guarda há mais de 3.000 anos. E se você quer desvendar mais mistérios que a história escondeu, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque essa não é apenas uma história bíblica, é algo muito maior. Península do Sinai, um triângulo de pedra entre o Egito, Israel e o Mar Vermelho. Um deserto onde a temperatura ultrapassa 50 graus de dia e despenca para zero à noite. E no coração dessa vastidão, ergue-se uma montanha de 2.285 metros. Os beduínos a chamam de Jabal Musa, a montanha de Moisés. Os cristãos de Monte Horebe, os judeus de Har Sinai. Foi aqui que aconteceu o encontro mais importante da história humana. Por volta de 1250 a.C., Moisés acabara de liderar a fuga de centenas de milhares de hebreus escravizados pelos faraós. Após atravessar o Mar Vermelho, o povo se encontrava perdido no deserto. Sem terra, sem lei, sem direção. Haviam fugido da escravidão, mas ainda carregavam a mentalidade de escravos. Adoravam ídolos egípcios, brigavam entre si. Precisavam de algo maior, uma identidade, um código, uma aliança com o divino. E foi exatamente isso que Moisés foi buscar no topo daquela montanha. Segundo o Êxodo, Deus convocou Moisés ao cume do Sinai. A montanha inteira começou a tremer. Fumaça subiu do topo como uma fornalha. Trovões e relâmpagos cortaram o céu. E o som de uma trombeta ecoou por todo o deserto. O povo foi proibido de se aproximar. Quem tocasse a montanha morreria. Moisés subiu sozinho. Durante 40 dias e 40 noites, permaneceu no topo envolto em nuvens e fogo. Sem comida, sem água. O povo esperou no sopé, sem saber se ele voltaria vivo. Quando desceu, trazia 2 tábuas de pedra gravadas, segundo a tradição, pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe. Palavras simples que se tornaram a base moral da civilização ocidental. Mais de 3 bilhões de pessoas seguem princípios que nasceram naquela montanha. Mas a pergunta que ninguém faz é esta: o que realmente aconteceu lá em cima? Os textos descrevem algo além de um simples diálogo. Falam de fogo que não consome, de uma voz que fazia a montanha tremer, de uma luz tão intensa que o rosto de Moisés brilhava quando desceu, forçando-o a cobri-lo com um véu. Moisés viu a forma de Deus, mas não sua face. Entrou numa nuvem espessa, onde a presença divina habitava. E após o encontro, algo nele havia mudado, permanentemente. Textos apócrifos, aqueles que não entraram na Bíblia, sugerem que o Sinai foi um portal, um ponto onde matéria e espírito se fundiram, onde o fogo não era chama, mas consciência viva. Manuscritos gnósticos mencionam luzes inteligentes que desceram sobre a montanha, luzes que se moviam com propósito, que observavam. Estudiosos como Graham Hancock teorizam que o fogo de Deus poderia ter sido algo além do natural, uma manifestação que o povo não tinha vocabulário para descrever. Mas para os fiéis não há mistério. Foi o próprio Criador do universo manifestando sua presença. E ponto final. Mas será que essas duas visões são realmente opostas? Ou será que o divino opera exatamente através do inexplicável? O Monte Sinai fica na região sul da península, próximo à fronteira com Israel. A montanha é cercada por picos menores, formando um anfiteatro de pedra avermelhada. Ao seu pé, desde o século VI, ergue-se o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos do mundo ainda em funcionamento. Construído por ordem do imperador Justiniano I, no local onde Moisés viu a sarça ardente.
Abriga monges ortodoxos gregos em isolamento quase total. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Os monges guardam segredos, nunca oficialmente registrados. Dizem que é possível ouvir vozes antigas entre as pedras, não em hebraico, árabe ou grego, mas em uma língua que ninguém reconhece. Peregrinos relatam sentir presenças invisíveis durante a subida, sensações físicas inexplicáveis, calafrios sob o sol do deserto, pressão no peito, vibrações no ar. E há casos de pessoas que desaparecem e são encontradas horas depois em transe profundo, murmurando em línguas desconhecidas. O mosteiro guarda o Codex Sinaiticus, uma das mais antigas versões da Bíblia, do século IV. Mas há lendas que os monges compartilham apenas entre si. Falam de luzes que aparecem no topo nas madrugadas, flutuando sem fonte aparente, de sombras que caminham sem deixar pegadas, de sons que ecoam vindos de lugar nenhum. Cientistas tentaram explicar. Dizem que as luzes são reflexos solares ou descargas elétricas atmosféricas, que os sons são ecos amplificados pela formação rochosa, que os transes são efeitos da altitude, desidratação e sugestão psicológica. Mas há quem veja nelas o mesmo fogo que ardeu diante de Moisés. O fogo que não se apaga. O fogo que não é deste mundo. Todo ano, milhares sobem o Monte Sinai durante a madrugada. Existem dois caminhos. O caminho de Moisés, com 3.750 degraus talhados por monges, e o caminho do camelo, mais longo, mas menos íngreme. A subida dura 2 a 3 horas. A maioria sobe de noite, guiada apenas por tochas e pela luz da lua, buscando chegar ao cume antes do amanhecer. 3 horas de silêncio, esforço e reflexão que simbolizam a jornada espiritual. Quando o primeiro raio de sol toca o cume, o deserto inteiro parece respirar. O silêncio é cortado apenas por suspiros, orações e lágrimas. Pessoas de todas as religiões, judeus, cristãos, muçulmanos, agnósticos, se ajoelham no mesmo chão onde Moisés esteve. É como se, por um breve instante, o véu entre mundos se tornasse mais fino. Como se o portal se abrisse novamente. E alguns juram sentir uma presença, um calor que não vem do sol, uma voz que não usa palavras. O Monte Sinai sempre foi uma fronteira, não apenas entre povos, mas entre o visível e o invisível. Egípcios antigos o chamavam de Montanha da Lua, os hebreus de Monte de Deus, os cristãos de Monte da Revelação e os muçulmanos de Montanha da Luz, pois acreditam que o profeta Maomé também teve visões ali. Cada nome revela uma face do mistério, mas todos apontam para a mesma verdade. O Sinai é mais do que pedra e geografia. É um altar erguido pelo próprio tempo, um lugar onde o véu entre mundos é permanentemente fino. E há uma simbologia profunda na subida da montanha. Para os místicos, o caminho de Moisés não é apenas história, é arquétipo. A ascensão do espírito em direção à luz, passando por camadas de dúvida, medo e purificação. Cada passo, uma renúncia. Cada pedra, um obstáculo da alma. E no cume, quando o fogo finalmente se revela, o homem já não é mais o mesmo. Ele não encontra apenas Deus, encontra a si mesmo. Os cabalistas dizem que o fogo que queimava no Sinai é o mesmo que habita dentro de cada ser humano. Um fogo que não destrói, mas transforma. E que ouvir a voz de Deus é, na verdade, ouvir o chamado mais profundo da própria alma. A sarça ardente não estava apenas diante de Moisés, estava dentro dele. E o Sinai foi o lugar onde ele finalmente teve coragem de olhar. Hoje, milênios depois, a montanha continua ali, imóvel, eterna, testemunha silenciosa do encontro que mudou o destino da humanidade. Turistas tiram fotos, peregrinos rezam, cientistas estudam, mas quem permanece em silêncio, sente. O vento carrega mensagens. A luz do entardecer pinta as rochas com tons de ouro e fogo, e o coração, mesmo sem entender, reconhece o lugar. Porque há lugares no mundo onde o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, onde a pedra guarda memórias que transcendem o tempo, onde o fogo divino continua a arder, invisível aos olhos, mas eterno na alma.
E talvez o maior segredo do Sinai não seja o que aconteceu lá há 3.000 anos, mas o que ainda acontece hoje, a cada amanhecer, a cada peregrino que sobe, a cada alma que busca. Porque o fogo que Moisés viu nunca se apagou. Se essa história tocou você, deixa um like neste vídeo e se inscreve no canal. Temos muito mais mistérios sagrados para explorar. Lugares onde o divino e o humano se encontram de formas que a razão não explica. E me conta nos comentários. Você acredita que o Monte Sinai é apenas um símbolo religioso? Ou há algo real acontecendo lá? Você teria coragem de subir sozinho durante a madrugada? Até a próxima revelação. E lembre-se, alguns lugares não mudam você porque você vai até eles, mas porque eles estavam te chamando desde sempre.